Creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes, ou seja, tem corte dos dois lados, que penetra e divide tudo, divide as juntas, as medulas. Quando uma espada penetra, ela mata, existe morte, é o que a Bíblia, é uma espada. Se a palavra de Deus penetra dentro de mim, ela vai provocar morte em alguma coisa que não é de Deus. Então eu vou pedir um favor para você. Aguenta aí. Eu vou ser breve. Não saia por nada, a não ser uma extrema necessidade mesmo, para você não perder. Não é para você não perder a pregação do pastor Zé Roberto. Porque o pastor Zé Roberto é apenas uma voz. Bota isso na sua cabeça, é apenas uma voz. Porque todo poder, todo ensinamento, toda transformação que pode acontecer na sua vida, está na palavra de Deus. Amém? Então não perde. Não perde. Tá? Fica atento, estica a orelha mesmo aí, né? Presta atenção, guarda cada palavrinha, porque às vezes uma palavra é o que você precisa ouvir. E se você não prestar atenção, vai passar. Capítulo 13 de Juízes, quem achou, diga amém. Lá no Velho Testamento, antes de Samuel, versículo 1 até o 5. Está escrito assim, eu estou usando a Bíblia NVT, tá? Nova versão transformadora. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias um homem chamado Manoá, até eu estava perguntando, será que é Manuel? Não sei. Da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. Deus falando com a esposa de Manoá, tá? Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, não coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, pois ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Essa história é uma história muito interessante, a história de Sansão. Quem já ouviu falar da história de Sansão? Um homem forte aí e tal, né? Que ninguém conseguia vencer, a sua força era muito além daquilo que se podia imaginar, né? A força de Sansão. E Deus disse que ele seria nazireu. O que é um nazireu? Guarda bem no seu coração. Um nazireu consagrado para o serviço de Deus. Vou repetir, para ficar bem marcado. O que é um nazireu? É um cara cabeludo? Não, é um cara que nasceu de uma mulher que não bebeu vinho, não comeu comida impura. Não, é um homem consagrado a Deus. E o título da mensagem de hoje é Propósito da Minha Vida. Deixa eu contar uma coisinha para você. Independente do que aconteceu na sua vida, de como você nasceu, se você é um
um rejeitado, se você é um filho bastardo, que nasceu fora do casamento, se você foi uma pessoa abandonada, nada disso pode determinar aquilo que você vai viver na sua vida, se você não quiser. Se você se deixar levar, sim, isso vai dominar a sua vida e você vai viver isso aí. Mas você nasceu com um propósito, independente de qual foi a condição que você nasceu, independente do que aconteceu na sua infância. Se seu pai te espancava, se alguém abusou de você, se te trataram mal, se te rejeitaram, não interessa, isso não tem poder nenhum diante do poder que existe na graça do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você guarde isso no seu coração, em todos os dias da sua vida você fique pensando isso, porque Satanás, ele quer fazer o quê? Ele quer diminuir você, quer colocar você numa condição de escravo. Mas eu quero que você fale agora aqui, de todo o seu coração. Eu vou falar, você vai repetir: eu nasci para viver um propósito que Deus estabeleceu para mim, e nada, teve gente que não falou, e nada desse mundo e nem do outro mundo vai me impedir de realizar isso. Sabe, gente, tantas mentiras são contadas para nós, e por causa dessas malditas mentiras é que nós tomamos as nossas decisões. Tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, e não na razão, na verdade absoluta que está na palavra de Deus. E lá estava um casal que não tinha filhos, e foi exatamente lá que Deus decidiu, é lá que eu vou fazer a minha obra, naquele casal, naquela mulher estéril. E nasceu Sansão. Mas qual era a situação que o povo de Israel estava vivendo naquela época? O povo estava escravizado. Pode subir. Sendo derrotado pelo teu inimigo. E essa situação oprimia, destruía, entristecia. Porque na verdade o que acontece? Um escravo não tem direito nenhum. Um escravo é escravo. Ele mal come, mal vive, porque ele não tem direito nenhum. E é exatamente nesse estado que Satanás quer que o ser humano viva, escravo. Porque se ele for escravo, ele não é filho. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus não aceita que a sua criação se torne escravo. Aliás, de Gênesis a Apocalipse está escrito, toda a história escrita ali de Gênesis a Apocalipse está mostrando o grande amor de Deus com o interesse de tirar a escravidão do ser humano para transformar ele em filho. Eu não ouvi um glória a Deus.
nós não percebemos isso. Nós ficamos tão alheios, às vezes, a certas situações. Olha, eu não posso dizer 100%, mas eu posso dizer que nós, uma boa parte, nós ou todos, temos alguma coisa que nós somos escravos. Quem sou eu para dizer isso para você? O que é a sua escravidão? Eu sei da minha. Eu sei daquilo que eu preciso mudar. Mas o que nós não podemos é nos conformarmos com essa situação, ou acharmos que não tem jeito, porque é exatamente essa condição que o inimigo quer que você viva, quer que eu viva, quer que nós vivamos. Porque aqui, todo dia, você e eu estamos mais parecidos com Jesus, portanto, mais ainda ocupando a posição de filho de Deus, amém? Qual que é a causa da escravidão? A desobediência. É simples. Não precisa nem um teólogo, não precisa nem um pastor com dom de revelação. Não precisa nada disso. A Bíblia, a palavra de Deus mostra que a nossa desobediência é que nos torna escravo. Mas como eu já disse, vem a promessa do livramento, amém? Porque nós temos a impressão de que tudo já está definido, tudo já está decidido, e Deus adora resolver, Deus ama resolver o problema da pessoa, às vezes no último minuto do segundo tempo. E a promessa dele é por amor, não tem assim, ele ama e pronto. Como é que eu posso explicar isso? Ele ama e pronto. Então a promessa dele de livramento é por amor. Por isso que o anjo falou para a mulher estéril: ó, vai nascer um filho. Interessante, né? Deus já determinou que era homem, não desmerecendo as mulheres, pelo amor de Deus, nada disso, mas Deus já determinou, ó, vai ser um homem. E ele, Deus é poderoso, né? E ele vai livrar Israel. Ele vai começar a libertar Israel. Sansão então tinha um propósito. Sansão não nasceu simplesmente para ser o fortão da época e virar modelo. Mas ele nasceu com um propósito espiritual em cima daquilo que Deus queria fazer com ele. Porque Deus tinha prometido que ia libertar Israel daquela escravidão. Então, aí o que Deus faz? Primeiro, onde não há vida, onde não tem nada, é exatamente ali que Deus quer operar. Tão certo isso, que você já esteve assim. Não tinha vida nenhuma em você. Na minha também não. Minha vida não tinha nada. Aí Deus veio com a presença dele, e aonde não há vida, ele colocou. Amém? Aonde não existe condição nenhuma, onde não existe nada que favorece. Poxa, Deus podia ter escolhido uma mulher que tinha 10 filhos, 20 filhos, sei lá, mas foi escolher uma estéril. Qual que é a condução para a gente cumprir o nosso propósito?
ou melhor, uma das condições. Eu vou citar uma, porque se for ver, tem muita coisa aqui para falar e não dá para falar hoje. Mas uma condição para o propósito é a consagração. Como foi falado no começo, o nazireu era consagrado para o serviço de Deus. Ou seja, você tem um propósito dessa vida que está intimamente relacionado, intrinsecamente, com raiz, com tudo, com Deus e com o plano maior de Deus. O seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, está ligado ao propósito eterno de Deus para todo ser humano, para toda a raça humana. Negligenciar isso, abandonar isso, é falar assim: Deus, não estou afim de ser. Deus, não concordo, quem manda na minha vida sou eu. Deus, faça o que quiser, mas eu não entro nesse negócio aí não. Às vezes a pessoa não faz nada disso, mas ela trata o negócio com pouco caso. Não é tão valoroso aquilo na vida dela. E outras coisas começam a ocupar esse lugar e começam a ter mais valor que isso. Mas você tem uma história escrita por Deus, e que se você entrar nela e deixar realmente acontecer aquilo que Ele escreveu, lá no dia que você nasceu, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, Deus vai ser glorificado, e com certeza, você nunca mais vai ser escravo, nunca mais. Porque aquele que nos detém no caminho, que impede a gente, de cumprir o nosso propósito, aquilo que atrapalha, tem que morrer. Mas em Juízes 16:1, olha só, Sansão já era conhecido dos caras lá. Pô, o cara matou 1000 soldados com uma queixada de jumento. O cara nem usava espada, gente. Alguém já viu um osso de queixada de jumento, como é que é? Alguém já viu? É mais ou menos um negócio desse tamanho assim. Faz uma curva assim, certo? Como se fosse um gancho. Pega de um lado. Ele matou 1000 homens dos inimigos dos filisteus com uma queixada. Os caras com espada, com lança, com flecha. O cara era o cara mesmo, né? Ele estava preparado, Deus encheu ele realmente do poder dele, que ninguém conseguia vencer o cara. Ele era irresistível. Jesus se chamou para ser irresistível, amém, irmãos? Eu não estou falando de irresistível, o galã ou a lindona, nada disso, o lindão, nada disso. Irresistível contra os inimigos de Deus. É disso que eu estou falando. Ninguém pode te resistir, porque quem habita em nós é muito maior do que o que habita no mundo. E Sansão tinha o Espírito de Deus ali nele. O cara era muito forte. Uma vez amarraram ele numa porta, uma porta imensa. Falaram, agora ele está enrolado, agora ele não sai. Ele saiu com as portas nas costas. Foi embora. Então Deus estava ali, dentro de Sansão, agindo para realizar o propósito que Deus tinha determinado para a vida dele, que está ligado ao propósito eterno de Deus. Mas como, Zé Roberto? Como que está ligado? Ele foi chamado para ser libertador. E você acha que você é o quê?
Você acha que Deus chamou você para você ficar olhando as suas feridas, tirando a casquinha e chorando? Foi para isso que Deus te chamou? Não. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo e libertar. Não por sua força, porque eu não consigo libertar ninguém, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós, nós conseguimos libertar sim. Jesus veio fazer isso. Os demônios encontravam Jesus. O que você veio nos incomodar? O que você veio nos atrapalhar? Sai dele, pronto. Libertação. Eu não estou falando só de demônio, não, mas libertação daquilo que escraviza, daquilo que prende. Eu não estou falando de espírito maligno só, não. É daquilo que prende a pessoa. E Sansão veio para libertar Israel, que tinha desobedecido e estava agora escravo. Mas um certo dia ele foi à cidade filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Meu Deus, cuidado com o que você está gastando o seu tempo, seja com companhias ou com coisas que você está fazendo ou que nós estamos fazendo, porque é exatamente isso, é exatamente nessa situação que mora o grande perigo. Conheceu essa mulher, passou a noite com ela, eu acho que conversando, né? Vocês acham que eles estavam conversando? Não precisa responder, mas eles não estavam conversando, certo? Se envolveu com essa mulher, se apaixonou por ela, certo? Se envolveu com ela, só que não era de Deus, não era que Deus tinha escrito. É isso que nós temos que colocar na nossa mente o seguinte: meu Deus, o que tu tem para mim? Qual é a história que tu queres que eu viva, Senhor? Mas ele foi lá e se envolveu com aquilo que não era de Deus, com aquilo que era do inimigo. Se envolveu de tal maneira que se tornou íntimo. Irmão, irmã, Zé Roberto, nós temos que ser íntimos somente de Deus, no sentido espiritual, amém, irmãos? Somente Deus, mais ninguém. Aliás, não existe outro Deus. Vocês acham que existe outro Deus? Eu sei que existe um só, você sabe que existe um só, a palavra de Deus diz que existe um só, não existe outro. Mas como já foi dito aqui, nós somos tão complexos que nós criamos nossos deusinhos. Nós criamos aquilo que nós achamos que é importante para nós. E nós começamos a seguir aquele deusinho ali. O inimigo quer entrar, sabe aonde? Ele quer entrar no seu secreto. Aqui é muito falado sobre CSD, tempo só sós com Deus, é exatamente isso, é isso mesmo. Você tem que separar o seu tempo, do seu dia com Deus, buscar Deus. Embora eu acho que não é só isso, você tem que estender para 24 horas do seu dia, sempre ali ligado com o Senhor, sempre prestando atenção, né? Mas nunca deixar o TSD para trás. Nunca. Agora imagina só, Deus fala assim: entra no teu quarto, a porta atrás de si, no seu secreto, fala comigo, que eu te abençoarei e te recompensarei em público, para todo mundo ver. Aí você leva alguma coisa junto. Eu estou falando no sentido espiritual, não estou falando de copo d'água, nada dessas coisas, estou falando no sentido espiritual. Você leva alguém a mais. Aí não é intimidade mais, aí são 3, 4, 5.
tem que ir só você e o Senhor. E Sansão tinha isso com Deus. A Bíblia não fala que ele tinha TSD, que ele falava com Deus, não, mas ele tinha uma ligação tão íntima com Deus, que ele sabia qual que era o propósito dele, e como é que funcionava todo o poder que ele tinha. O poder dele não estava no cabelo dele. Ou você acha que estava no cabelo dele? O poder estava no relacionamento que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, um segredo entre os dois, que ele não podia compartilhar com ninguém, que ele não podia dividir com ninguém, principalmente com o inimigo, porque o inimigo ele quer entrar dentro desse secreto, ele quer atrapalhar a intimidade que você tem com Deus. Ele quer levar contaminação, ele quer levar impureza para o secreto. Contaminação é algo que vai te trazer doença principalmente espiritual. Estou falando do lado espiritual, viu gente? Não é do físico não. Eu também estou falando a respeito de impureza, não é física, mas é espiritual. E quando fala de impureza, qualquer coisa que vem na mente da pessoa, a primeira coisa que ela vem, nossa, é esse pecado, é aquele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu tomar um pouco de água. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Isso não é coisa minha e eu achei muito interessante, quero passar para vocês. Se você pegar uma garrafinha de água, e aí você vai lá ver no rótulo, 98% de pureza e 2% do esgoto da sua casa, você bebe água? Você tem coragem de beber água? Quando fala de pureza, é aquilo que é uma coisa única, que não é uma salada de fruta, que não é, por exemplo, um pedaço de ouro e um pedaço de chumbo junto, é ouro e pronto. Ou é água pura, limpinha, sem nenhuma contaminação, sem nenhum esgoto, é água pura, é H2O e não tem mais nada, porque H2O é a fórmula da água, é H2O e pronto, não tem potássio, não tem sódio, não tem nada, é H2O, é puro, é único. Deus quer me transformar assim, e quer transformar você também assim, que todo mundo vai olhar e não vai ver impureza nenhuma, não vai ver nada diferente. Não, peraí, aquele lá é um cristão, aquele lá realmente é um filho de Deus. Mas muitas vezes nós mostramos 95%, 97% de cristão e está faltando o restante. Eu não estou dizendo de perfeição, que aqui ninguém é perfeito, certo? Não confunda as coisas. Eu estou falando o seguinte: tem 10 verdades bíblicas e você crê em 9,5. Você acha que Deus está contente com você? E Deus também não está exigindo isso de você, não está exigindo isso de mim, de forma nenhuma. Mas Ele quer ver isso acontecer na minha vida, porque aí eu vou cumprir o propósito, você vai cumprir o seu propósito, que faz parte do propósito eterno, e Deus é glorificado e nós também somos abençoados, amém? Eu gostaria que você esticasse um pouquinho mais a sua visão, fizesse um pouco mais de força para enxergar tudo isso na sua vida, para você ser transformado, para onde você passar, você ser conhecido das pessoas como um homem de Deus, não como um fofoqueiro, um mentiroso, um bêbado,
um adúltero e outras coisas mais, que dá para citar um monte de coisa aqui. Não, porque Jesus veio para nos libertar, Ele veio para nos transformar, mudar a nossa vida, nos libertar e falar: escuta, agora você vai e ajuda outros a ser livres. A aliança é quebrada. Ele quebrou uma aliança aqui, certo? O negócio era só com ele e Deus, não tinha que envolver mais ninguém no negócio. E muitas vezes nós não envolvemos muitas coisas no nosso relacionamento com Deus. Tem gente que ama o dinheiro. Vou falar agora um pouco sobre o dízimo aqui. Ah, não é obrigado dar dízimo? É lógico que não é obrigado. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Não é mesmo. Mas eu tenho que buscar fazer com alegria, porque a bênção vem sobre nós. Vem mesmo. É a questão de relacionamento. Qual que é o meu relacionamento que eu tenho com o dinheiro? Eu amo ele a tal ponto que eu seguro ele para mim e fico egoísta e não quero abençoar os outros irmãos? Aí Deus olha ali em cima e está faltando 2%. Mas está difícil mudar esse 2%, hein? Né? A aliança é quebrada, o pecado domina, né? E aí vem as coisas ruins. O pecado atinge o corpo de Cristo. Deixa eu falar um negócio para você, meu amado irmão. Quando você peca, você me atinge. Você sabia? Quando eu peco, eu atinjo você. Ou você algum dia pegou um martelo na mão e eu estou afim de dar uma martelada no meu dedo e despedaçar ele. Alguém já fez isso? Quem já fez? Levanta a mão aí. Pegou um martelo. O que você acha do pegar um martelo? Não gosta desse dedão aqui. Pá! Nem vai doer, né? Não vai doer nada. Então pensa muito bem, busca o Senhor, porque tudo o que você faz reflete no corpo de Cristo. O que eu faço reflete no corpo de Cristo, na igreja, nos irmãos. E quando Sansão quebrou a aliança e fez aquilo, foi exatamente isso que ele fez. Gente, era para ele ser o cara que ia destruir tudo lá e botar ordem no negócio, se ele ficasse firme com Deus. Mas ele, né? Ele preferiu escolher outras coisas, né? E a coisa se protelou. Você sabe de uma coisa? Uma vez eu estava meditando, estou falando agora, já aconteceu comigo. Nossa, mas essa bênção não vem. O que será que está acontecendo? Eu já orei, já falei com o Senhor. Puxa vida, por que não vem essa bênção? Falei de novo. Olhando para o Senhor, olhando na bênção. E eu precisava olhar em mim, que eu precisava consertar coisa em mim para que a bênção acontecesse. Eu estava atrapalhando a bênção do Senhor vir sobre mim. Não era o pastor Jorei, a pastora Flávia, não era ninguém, não era minha esposa, não era meu filho. Eu estava atrapalhando. E Sansão aqui, né? Naquela época não era o corpo de Cristo, mas era o povo de Deus. Só estou usando como um símbolo, né? Como uma situação. Ele atingiu todo o povo de Israel, porque aquilo que era para acontecer não estava acontecendo. Mas vamos lá então. O que nos impede de realizar o propósito? Vamos separar algumas coisinhas aqui só para você. Aí você que vai meditar, né? Vamos lá então. O pecado. Por quê? Está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Quando eu peco, alguma coisa morre, coisa boa morre, não é?
coisa boa, morre. Pequei, o que eu vou receber? Morte de alguma coisa. Morte da fé, morte do ânimo, da alegria. Porque o pecado não traz nada de bom, só coisa ruim. Nós podemos ver lá, desde o comecinho lá, quando Adão e Eva pisou na bola, pecou. Olha só onde foi parar a situação. Tem outras situações da Bíblia, pessoas que entraram para o lado errado, Deus falou uma coisa, ele foi para o outro lado. E aí chegou numa situação extrema. Não precisa ir muito longe, só para você entender por quê. Porque isso acontece. Abraão recebeu a promessa que ia ter um filho com a Sara, certo? Mas a coisa foi indo, que a mulher dele foi lá e convenceu ele a ter um filho com Agar, que era uma egípcia. Aí nasceu Ismael. Até hoje existe inimizade dos descendentes de Ismael com o povo de Israel. Até hoje brigam. E quantas pessoas morreram por causa disso? Você percebe como é que é complicada a situação? Não estou aqui falando mal de Abraão, não, só para você, só para ilustrar, certo? Só para ilustrar mesmo a situação. Então, para você pesar aquilo que você faz, é uma coisa destruidora, seja qual for. E não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Quando fala de pecado, pecado grave, a pessoa já pensa assim, a área sexual é o pior pecado que existe. Não, uma mentira é um pecado grave. Tem uma passagem na Bíblia que Deus mandou um profeta ir lá e dizer algumas coisas para o povo de Israel. Chegou lá, ele falou o que tem que falar. Não vou me lembrar agora onde que está escrito, porque veio na minha memória agora, falando sobre mentira. E Deus falou: não volte pelo caminho, mesmo caminho, não coma nada desse lugar e não escute ninguém que venha falar com você. Aí chegou um cara lá, parecido com o profeta, falou: não, mas eu também sou profeta. Deus falou para mim que você tem que ficar aqui um tempo, dorme aqui hoje e tal, não sei o que, come aí, não sei o que. Ah, você também é profeta? Então eu vou ficar aqui. Fez tudo ao contrário do que Deus mandou. Ele saiu para viajar, para voltar para a terra dele, que ele foi lá e falou que Deus tinha mandado ele falar. No meio do caminho, um leão matou ele. Interessante. O leão matou ele e não comeu ele. Ele morto no chão e o leão ali, debruçado, quietinho. Produziu morte. Porque Deus tinha falado que não era para fazer. Outra coisa, a falta de fé. Você pode falar para mim que você crê em tudo que aqui está sendo ensinado, sobre propósito eterno, sobre sacerdócio, sobre escatologia, sobre tudo, sobre restauração. E eu acredito, Zé Roberto, isso realmente está na Bíblia. Mas se você não tomar nenhuma atitude e não seguir isso, para mim você não acredita. O que vai mostrar que você acredita não é você falando que você acredita, é você vivendo no que você acredita. É vivendo. Então, falta de fé tem muita maneira de, mas eu não. Você falar para mim, eu vou até ficar contente. Puxa vida, acreditou, olha, ele está aceitando, mas se você não viver e não tiver o resultado lá na frente, então para mim você não acreditou. Aí fala sobre o orgulho, que o Juarez até falou já em outra mensagem passada. O orgulho, gente, isso é destruidor. Sabe por que o orgulho é destruidor? É um dos piores pecados, vamos assim dizer, porque foi exatamente o orgulho que criou aquela rebelião no céu que Satanás teve, Lucifer teve. Foi exatamente o orgulho. Orgulho e vaidade ali, tá juntinho, são irmãos. Eu sou bonito. Lucifer falando para ele: eu sou bonito, olha, eu sou o cara. Mas peraí, puxa vida, então eu posso ser Deus também, não sei o que, querendo tirar lugar de Deus. Coitado, né?
perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí tem a impureza. O impuro não é integral, gente. Eu não sei quantos por cento você está na presença de Deus. Quem sou eu para medir isso na sua vida? Quem sou eu? Se você está 70, 80, 90, 100, quem sou eu? É você e o Espírito Santo. Mas uma coisa eu posso dizer: tem muita gente nas igrejas de Cristo no mundo hoje, não só na nossa, que não chega nem 50%. Não estou apontando erro, não estou olhando a vida dos outros, pelo amor de Deus, nada disso não. Por quê? Porque o resultado é triste. Você vê, o resultado é triste. Com isso nós temos risco de ficar cego e escravo. O que aconteceu com Sansão? Agora eu quero entrar na... Ele foi, contou para Dalila: eu tenho um pacto com Deus, assim, não sei o que, papapá, papapá. Aí ela encheu o caneco dele de noite, foi lá, cortou tudo o cabelo dele, certo? Quer dizer, mas porque ele cortou o cabelo, ele perdeu as forças? Não, porque se você olhar lá na frente, o cabelo dele cresceu muito quando ele estava preso, e nem por isso a força dele voltou. Certo? Mas o pacto foi quebrado, entrou contaminação, entrou impureza, ele não era mais único do Senhor. E aí a história que Deus tinha escrito para ele ficou meio complicado para ele viver. Deus tem uma história na sua vida. Não deixe nada desse mundo, nada que aconteceu com você interferir naquilo que está escrito para você, meu irmão. Porque você está aqui para glorificar a Deus, você existe para glorificar a Deus, você tem um propósito, não interessa a sua origem, não interessa o que aconteceu com você, Jesus está aqui para acertar tudo. Ele ficou cego e escravo, porque na hora que ele acordou, os filisteus vão vir pegar você. Quando ele viu, ele não percebe. Gente, a gente não percebe. Se a gente tomar cuidado e abandonar, se a gente não tomar cuidado e abandonar as coisas do Senhor, a gente não percebe que o Espírito de Deus vazou. E foi o que aconteceu com Golias. Ele levantou da cama: porque eu vou destruir os filisteus. Ainda falou porque agora, vem, pode vir. E ele, aí diz a Bíblia, ele não percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Eu, você, nós precisamos do Espírito de Deus para vencer. Sem Ele eu não consigo, você não consegue, não adianta. Estratégia, para com estratégia. Firme-se no Senhor e o Espírito Santo vai fazer tudo acontecer conforme Ele escreveu. Nós queremos resolver as coisas muitas vezes. E Sansão quis fazer isso. Coitadinho. Pegaram ele, amarraram ele, esquentaram a espada no fogo e no olho, no outro olho. Agora você vai rodar moinho lá. Vai rodar um negócio lá para macetar o nosso alimento. Ficou escravo. Você não foi feito para ser escravo, seja qual for a escravidão que você tem. Talvez você se acha menos que os outros. Não, coitadinho de mim, vítima. Não, você não é isso aí, não. Você não foi feito para ser isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas quando vem o arrependimento, glória a Deus. Quando vem o arrependimento, quando a pessoa se humilha, é o inverso do orgulho, como já foi pregado aqui, eu estou aproveitando e puxando. Aí Deus entra em ação, porque é exatamente esse o ponto que nós temos que trabalhar nas nossas vidas: o arrependimento e o orgulho. Nós temos que
ou melhor, desculpa, o arrependimento e a humildade. Essa é a maneira correta. Eu tenho que me arrepender e me humilhar. Você pensa que você é o quê? Quem que você pensa que é? Quem eu posso pensar que eu sou? Quem você acha que você é? Eu vou dizer o que nós somos: miseráveis pecadores, digno do inferno, digno de condenação, e não existe nada em nós que possa fazer, em nós, estou falando de nós, fazer nós sermos salvos, ser libertos, ser vitoriosos, a não ser aquilo que vem de Deus, que é a graça do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós começamos a nos achar. Mas quando vem o arrependimento, a entrega, então Deus entra em ação. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, em determinado momento, lá no capítulo 16, se eu for ler tudo, vai ficar muito longo. Mas você vai lá no capítulo 16, você vê que se reuniram todos os líderes, governadores, homens poderosos dos filisteus. Vem aqui, vamos fazer uma festa, porque o nosso Deus entregou o nosso inimigo, o povo de Israel, nas nossas mãos, e aquele que estava nos perturbando agora é nosso escravo, e não sei o que, e traga ele aqui, porque nós vamos zombar dele. Eu assisti um filme uma vez de Sansão. A Bíblia não entra nesses detalhes, né? Mas eu achei muito interessante a cena. Puxaram Sansão, né, um menino que cuidava dele, levou ele até no meio de um palácio que cabia mais ou mais de 3.000 pessoas nesse palácio. Não era um palácio, era um templo ao deus Dagon, e todos eles estavam reunidos lá. E interessante que na cena do filme, quem batia nele eram pessoas anãzinhas. Ele tinha mais ou menos 2 metros de altura no filme lá, né? E os anãozinhos chutavam ele, batia nele, cutucava ele com a lança, e todo mundo tirando sarro dele. É exatamente assim, nessa situação, que Satanás quer levar você. Mas ele tomou uma decisão bem difícil, que eu não sei se eu tomaria não, nem sei se você tomaria. Ele falou para o menino: escuta, me leve nas pilastras centrais, nos mais importantes, os mais altos que tem nesse templo, e me coloque lá do lado dela, porque ele era cego. Aí o menino levou, e o que ele fez? Senhor, mais uma vez, me dá a força que eu preciso para cumprir, para fazer, para vencer os meus inimigos. E você sabe o que aconteceu? Deus deu a força para ele de novo. Diz a palavra de Deus que foi destruído, todas aquelas pessoas morreram, porque ele derrubou o templo caiu em cima de todos, e todos morreram, mais de 3.000 pessoas. A Bíblia fala que ele matou mais gente na morte dele do que enquanto ele estava vivo. Mas ele pagou um preço alto. O preço mais alto que você precisa pagar, Jesus já pagou para você, viu, irmão? Tá? Guarda bem isso, ele já pagou. Então é muito mais simples do que você pensa. É só obedecer, é só estar na presença de Deus. Ó Senhor, eu quero viver o propósito que tu tem para mim. Porque, gente, chegar no final da vida e você não levar nada para Deus, como é que vai ficar? Ele é o seu Criador, Ele que te dá sustento, Ele que dá fôlego de vida, Ele que cuida de você, Ele que te ama. Ele mostrou assim, o amor dele assim, tão grande, mas tão grande, quando entregou Jesus lá na cruz. Oh meu Deus, Ele pagou um preço muito alto. Não tem necessidade. Você acha que foi essa a história que ele escreveu para Sansão? Não está escrito em lugar nenhum, mas eu entendo que não era isso o plano de Deus para ele, não. Mas ele teve que pagar um preço muito alto para isso. Mas agora eu não estou aqui atirando pedra em Sansão, pelo amor de Deus. Conversou com Deus, se acertou com Deus,
e tomou a decisão que tinha que tomar. Não interessa qual era o custo. Morreu junto, mas começou a libertar Israel. Cumpriu o papel dele. Diante de Deus, tudo resolvido. Mas podia ser diferente. Tiraram tudo de Sansão. Ficou cego, ficou escravo. O que era forte ficou fraco. O que era livre ficou escravo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Era isso que parecia. Era o que ele estava vivendo. Mas tudo pode ser mudado com apenas uma palavra de Deus. Uma. Porque Deus é que dá a primeira palavra, a do meio e a última. Porque Deus é poderoso. Não tem como. Ele recorreu ao Deus Todo-Poderoso, aquele que ele tinha. Gente, ninguém pode, você não deve deixar roubar de você a sua intimidade, o seu relacionamento que você tem com Deus, porque é exatamente Ele que vai te tornar vitorioso. E Sansão entendeu isso e voltou a falar com Deus, então arrependido, e cumpriu o propósito dele. Sabe, estou chegando no final. Eu tenho que sacrificar aquilo que me custa. E sabe o que me custa? Eu não estou falando de dinheiro, nada dessas coisas não, gente. Mas sabe o que me custa? O que custa para você? O que custa para o ser humano? É a independência que ele quer ter. Como o ser humano é teimoso. Tudo que existe de ruim, tudo que existe de triste, acontece por causa da independência que o homem quer ter. Começa por aí. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não tem como ser diferente. Queira ou você não queira, você depende do Senhor. Então você tem que sacrificar alguma coisa, você tem que sacrificar. E o que eu enxergo? É o meu eu que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que pensar no meu irmão. Eu tenho que sacrificar pelo meu irmão. O sacerdote, ele faz o quê? Ele apresenta o sacrifício. Só que Jesus veio, ele era o sacrifício. Diga assim: eu sou sacerdote. Um pouquinho mais forte. Eu sou sacerdote. Está escrito lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6. Se eu não me engano, depois, mas acho que é isso aí mesmo. Que de todos os povos, línguas e nações, Ele libertou, Ele salvou e constituiu essas pessoas em reinos e sacerdotes. Então você tem que sacrificar alguma coisa que você tanto dá valor na sua vida, tanto você acha importante e que impede você, quem sou eu para falar o que é, pelo amor de Deus, impede você de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Sacrifica. Talvez o amor ao dinheiro, talvez amor ao mundo, alegria do mundo, tem tantas coisas. É você quem sou eu? Não vou apontar ninguém, pelo amor de Deus. Mas você tem que sacrificar o orgulho, o propósito da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, está ligado ao propósito eterno de Deus. Eu não sei o que Deus te chamou para ser.
mas está ligado. Às vezes você, casal, não vai fazer nada na igreja. Vai amar os irmãos, vai cuidar de um irmão ou outro, vai discipular um, discipular o outro. Mas o seu propósito maior, de repente, é cuidar da sua família. Talvez você vai ensinar aqui. Talvez você vai fazer parte de uma equipe de manutenção da igreja. Não interessa qual o seu propósito diante ali do corpo de Cristo. Mas que Deus tem. E você está ligado diretamente ao propósito eterno de Deus. É que ter um povo, uma família, uma nação santa, uma família abençoada de filhos de Deus, iguaizinhos a Jesus. Amém? Iguaizinhos a Jesus. E às vezes eu penso nisso e falo, meu Deus, como eu estou longe disso. Como nós estamos longe. Nós temos que buscar isso aí, certo? Por que eu acredito que o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, está ligado ao propósito de Deus? Porque é o seguinte, tem uns versículos, para finalizar, que Jesus fala assim, eu sou a videira, certo? Vós sois os, como? Ramos. Então, o raminho está ligado à videira, que é Jesus, que ele transpira, ele mostra de todo momento o propósito eterno de Deus para com a humanidade. E você está ligado aonde? Na videira. Você é o ramo, né? E se nós estamos ligados no propósito eterno, então quer dizer que o nosso propósito de vida pessoal que nós temos com Deus vai ser dirigido, vai ser direcionado pelo propósito eterno de Deus sobre a igreja, sobre a nação de Deus, sobre o povo de Deus. E você é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio santo, separado. Você foi separado, irmãos. Olha o privilégio. Sujo e pecador como você é, sujo e pecador como nós somos, como eu sou, Deus nos separou para um propósito eterno. E às vezes nós fazemos pouco caso disso. Às vezes nós achamos que isso não é importante. Sacrifica, mata o que está atrapalhando a sua vida de viver o propósito que Deus tem para você. Mata, destrói. Qual a maneira de destruir? Confessa. Vou falar um negócio para você. Eu nunca gostei de ser afrontado na minha vida. Não é gostoso ser afrontado, é? Ninguém gosta. Vamos falar sério, fala sério. Eu quero que, se você concorda comigo, fala, balança a cabeça. Realmente, Zé Roberto, não é gostoso ser afrontado, é? Não é. Mas se eu estamos sendo afrontados, é exatamente naquilo que estamos sendo afrontados que nós precisamos resolver a situação com Deus para sermos livres e não sermos mais escravos. Porque você foi chamado para ser filho. Filho tem direito à herança, tem direito à coroa, tem direito a viver numa família, na família de Deus para toda a eternidade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.